E ontem, no início da noite, o Banco Central divulgou a nova taxa básica de juros, que serve de referência para investimentos, empréstimos. Isso mexe muito com a sua vida, viu? Preste bastante atenção agora nessa notícia. É a chamada taxa Selic, que subiu de 7,75% ao ano para inacreditáveis 9,25% por ano. Por causa dessa alta, a rentabilidade da caderneta de poupança mudou também, viu? Mas para melhor. Vamos conversar com a Mônica Carvalho. Mônica, bom dia para você. Vamos conversar muito a respeito disso, porque é um assunto que mexe com a vida de todo mundo. Financiamento bancário, empréstimo, juros da poupança. Queria saber de você o seguinte: a poupança agora vale a pena? Está perdendo ou não para a inflação? Como é que está? Bom dia, Fred. Bom dia, pessoal. Vamos falar da poupança, que é o investimento mais popular no Brasil, é a preferida de muitos brasileiros. E ela vale a pena, sim, em determinadas condições, no curto prazo, e se você não vai precisar pegar ali no meio dos 30 dias que ela tem que ficar para poder render. Então, ela não tem uma liquidez assim tão fácil, assim, você pega, mas você perde. Então vamos lá, vamos começar falando dessa decisão do Banco Central para a gente entender o que aconteceu, por que o Banco Central, pela 7ª vez seguida, decidiu aumentar a taxa básica de juros na 8ª reunião que terminou ontem. Os juros, olha só, vou mostrar para vocês, eu preparei um gráfico e nesse gráfico a gente percebe que lá em dezembro de 2019, antes da pandemia, a taxa básica de juros estava em 5% ao ano. Quando foi em dezembro do ano passado, essa mesma taxa básica de juros caiu mais ainda para 2%, porque estava todo mundo em casa, economia muito travada, todo mundo assim, hibernado, né? E aí, quando foi agora, a taxa básica de juros subiu para 9,25% ao ano. E por quê? Porque o Banco Central está preocupado com a inflação que continua alta, está persistente. E não só aqui no Brasil, pessoal. No exterior também. Tanto que os bancos centrais de outros países também estão mantendo os seus juros mais altos, estão pensando em aumentar, mas também pensam em não diminuir, e isso tem impacto aqui para a gente, tem a ver com as despesas do governo, que continuam altas, e essa perspectiva dele gastar cada vez mais preocupa os investidores, as expectativas de inflação sobem, e aí o que o Banco Central disse? Ainda no gráfico a gente consegue ver, o Banco Central já avisou que vai aumentar de novo a taxa básica de juros. No início de fevereiro ela vai chegar a 10,75% ao ano. Ao longo do ano ela vai chegar a 11,75% e só no fim do ano que vem ela pode cair para 11,25% ao ano. Então a gente vê que a perspectiva é de juros altos e mais altos do que agora, viu, Fred? E só em 2023 a taxa básica de juros pode cair para 8% ao ano. Agora, vamos lá, vamos falar da caderneta de poupança que você me perguntou e que importa para muita gente. A caderneta de poupança, ela estava assim, por conta dos juros estarem baixos, a poupança, enquanto a taxa básica de juros estava abaixo de 8,5% ao ano, a poupança estava rendendo 70% dessa taxa básica, que é a Selic. Ou seja, ela estava rendendo menos do que aqueles tradicionais, conhecidos 6,17% ao ano, que era uma referência e que estava valendo só lá para os depósitos feitos até 2012. Isso agora mudou, já que a taxa básica de juros passou de 8,5% ao ano, a caderneta de poupança volta a render, o que a gente vai ver agora nessa próxima ilustração que eu preparei para vocês, ela volta a render a TR mais 0,5% ao mês, o que dá 6,17% ao ano. E atenção, a TR, que todo mundo já estava na cabeça que ela estava zerada, ela não está mais zerada desde o meio de novembro. Eu reparei ontem no site do Banco Central que está lá, a TR está tendo uma variação já, pessoal, e isso interfere nos financiamentos imobiliários também. A Caixa Econômica, por exemplo, já subiu os juros, já desde novembro.
os juros dos financiamentos imobiliários, aqueles que são regulados pela TR. Quem tem esse financiamento já deve ter percebido. Bom, agora, nessa mesma ilustração, eu fiz uma comparação para vocês terem uma ideia do quanto a caderneta de poupança está rendendo e o quanto em relação a outros. Inflação, Fred, você falou aí da inflação. Será que ela está perdendo? Está perdendo. A caderneta de poupança está perdendo para a inflação, mas não é só ela, não. Ela até que está bem na foto, porque se a perspectiva daqui para frente é da poupança render 6,17%, isso está melhor do que muito fundo de investimento de renda fixa. Mas olha só, a inflação já está mais de 10% ao ano em 12 meses. Então, ela vai terminar o ano em pouco acima de 10%. Então, a caderneta de poupança, na real, ela está perdendo para a inflação. Ela, em relação aos fundos de renda fixa, ela está assim ganhando. Ela pode ganhar porque ela não tem cobrança de imposto de renda e ela não tem taxa de administração. Os melhores fundos de renda fixa, eles estão tendo uma rentabilidade, segundo os dados da Quantum, esses fundos estão rendendo 5% ao ano. A partir de 5% ao ano, rentabilidade líquida. Mas os piores fundos de renda fixa podem estar no negativo e podem render menos de 1,8%. Então, você vê que no curto prazo, até 6 meses, a poupança rende mais do que fundos de renda fixa. Ela fica ali pau a pau com o Tesouro Selic, que é um título público, porque ele está pagando um pouquinho mais de juros. Então, assim, relaxa, porque o mais importante é você ter a renda, ter dinheiro, economizar e depois colocar na caderneta de poupança ou em outro investimento. Eu digo, Fred, sabe o quê? Que caderneta de poupança, ela é um bom começo, é melhor do que nada. Então, coloca na caderneta se é uma coisa ali que você não vai precisar em até 6 meses. E enquanto você vai estudando outras possibilidades de investimento, sabe? Não sofra demais. O mais importante é ter trabalho, ter renda e saber gastar menos do que você consegue render, ter de renda mensal, né, Fred? Vamos falar mais disso depois, certo? Vamos sim, Mônica, porque é importante, né? Assim, como você disse, a poupança tem que ser o primeiro passo, mas hoje em dia o acesso à informação está tão fácil, né? As informações econômicas sobre fundos, sobre o Tesouro Direto, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, como é difícil investir no Tesouro Direto. Não, é super fácil, de repente dá para fazer na palma da mão pelo celular. Como você bem disse, é preciso ter renda, né? A gente torce para que a população brasileira tenha renda, sobre um pouquinho de dinheiro para investir, mas é importante a gente ficar antenado também aí, né, Mônica, no Tesouro IPCA, porque o Tesouro IPCA, por exemplo, pode ser um pouquinho mais vantajoso que a poupança na marcação a mercado, né, depois vender um pouquinho mais à frente. Vamos explicar depois mais detalhadamente isso daí, né, não? Vamos. Combinado. Vamos sim, vamos falar mais disso nos próximos dias. Combinado. É importante a gente ficar atento realmente a essa questão dos nossos investimentos, do nosso sagrado dinheirinho. Mônica, obrigado pelas dicas, por explicar um pouquinho sobre essa rentabilidade da poupança, super importante. Beijo para você, até mais.